Ô, pessoal, estão me ouvindo aí? Opa! Beleza. Ó, o Rony, ele fez aqui o exercício, né? Ô, Rony, dá uma explicada do que você fez pra gente aí. Vamos lá. Na primeira linha ali, então, eu coloquei três IOs, né? O Start e Stop, a hora que você aciona, exatamente, vai estar o mouse. A entrada 0.1, que na verdade para mim ali, ela é o número 2 ali, tá? Então ficou na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O CLP internamente default é esse tipo de escrita aí. 0.0 é a entrada 1 e assim por diante. Então, como a entrada 1 ela está falando que é o sensor, então eu comecei na 2, que é a 0.1, essa sequência. Então o start está ali, é um contato normal aberto. A característica do start ele está aberto. Quando o operador tem a intenção de acionar, ele aperta, é o interruptor, né? E a entrada 3, que é a 0.2, o stop, é característica também está normal fechado, esse botãozinho vermelho. Então essa linha aí, ela vai acionar o motorzinho da esteira lá, que está na saída 1, que é a 0.0. Aí está correto. Eu só indiquei embaixo na segunda linha o contato fechado do motor para característica de selo, é o tal do selo do selo mecânico. O comando elétrico é um negócio chamado selo. Você aperta o botão pulsante de start, a hora que você tira o dedo, ele mantém energizado por essa linha aí, por essa lógica que a gente chama de selo. E aí, quando eu quero desligar, você percebe que ao apertar o botão Start, eu energizo a primeira linha, todinha. Porque o stop ele já está fechado. A hora que eu tiro o dedo do Start, esse motor da esteira ele permanece energizado pela linha de baixo, passando, e pelo botão Stop. Então eu tenho esse caminho aí de corrente aí virtual. E quando eu quero... Foi o que ele fez aqui, ó, Ele fez aqui, ó. Sim. Isso aqui, ó. Só que aqui ele colocou a indicação, ele deixou, a indicação não é a mesma, ele não deixou fechado aqui, né? Ele não deixou fechado, Acho que talvez é a linguagem que ele usou aqui no simulador, eu não sei. Não colocou isso. Mas tudo bem, se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver que ele fala rapidinho a palavra selo. Mas ele não explica, você falando agora, você deu uma boa explicada aí. Beleza? Continua aí, pode continuar. Então tá. E aí vamos partir do momento que o motor permaneceu ligado. Ele permaneceu ligado, vamos olhar naquela linha lá do sensor. Então, o sensor ele vai ter função aqui se a esteira estiver rodando. Então, essa aí é uma premissa que a gente coloca na linha, porque senão qualquer coisa que aproxime do sensor ali faz com que acione lá a névoa e o ar comprimido sem a esteira estar passando, sem estar uma peça passando por algum acidente. Então, a gente coloca esse intertravamento aí. Quando esse contato Q00 estiver energizado, é só quando o motor está ligado. Então, beleza. Aí o motor estando ligado, eu preciso que o sensor acione ali, é a I00. Esse sensor vai acionar quando a peça passar próxima ali, eu não sei se ele é indutivo ou o que é. Quando a capacitivo, tanto faz, na hora que passar próximo uma peça, ele vai energizar esses dois IOs de entrada. Aí, consequentemente, vai acionar a bobina da luz e da névoa. Até quando? Até quando o sensor de proximidade ficar energizado, ficar em continuidade. Depois ele cessa, né, ele para a névoa, a esteira está rodando ainda. Próxima peça aciona de novo, o ciclo ele se repete. Quando que eu vou desligar? Quando o operador apertar o stop. Ah, legal. É isso aí mesmo, Rony. Isso aí, cara. Muito bom. Aqui, ó, o que ele dá pra gente, né? Ele faz, ele coloca separado as linhas, né, de liga e desliga, mas assim... Existe esse comando que ele colocou ali.
é até mais avançadinho. É um bit, é um bloquinho existente, dependendo do borda de subida, borda de descida. Você dá um pulso, ele, opa, vamos subir o bit. Ele sobe e mantém ligado. Aí você dá outro pulso, ele fala, opa, vamos inverter o bit. Borda de subida e descida. Tem como que fala? Tem um modozinho, set reset. Tem uma borda de subida, borda de descida, set reset. Tem um bloquinho já. Existe. Aí você vê aqui, né? Ele colocou aqui, ó, a esteira e o sensor após a esteira, né? Você colocou, mas aí tudo bem, não tem problema. Eu não me preocupei, mas é assim, lógico, de repente um jeito de ler fica legal, o jeito que ele fez fica bom para ler. O jeito que eu fiz vai funcionar também, mas eu colocaria do jeito dele, eu fiz meio rápido ali. Mas aí você pode colocar a esteira aqui, motor, aí você vê. Pode inverter. Isso aí. Mas aqui você viu, né? É isso aí mesmo que você mostrou. Ele inventou os dois. E, bom, pessoal, acho que era isso daí. Aí aqui, ó, o que eu fiz, tá? Eu deixei aqui no final explicando o sisteminha, tá? Então, quando vocês forem dar uma estudada, ele explica certinho o que ele fez aqui, ó. Tá? Tá os três aqui, ó. Beleza? Beleza. Então, ó, aqui seria o máximo que a gente vai chegar até da linguagem Ladder, tá? Tá um pouco avançado ainda para o que pediram lá da Croton, tá? Então a gente deu bastante exemplo aí. E agora a gente vai fechar com os exercícios do que a gente já falou lá desde a primeira aula, tá? O que mais? Deixa eu ver o que mais que tem para falar. Tem que falar mais uma coisinha que eu acabei esquecendo aqui. Bom, isso aqui eu vou enviar de novo lá. Então vocês vão ter, pelo que o Rony fez, vocês têm esse formato aqui. E vocês têm esse formato aqui escrito bonitinho também, ó. Então vocês podem estudar das duas formas. É melhor, né, você ter duas formas do que uma só. Maravilha, pessoal. Então agora a gente vai começar a voltar uns exercícios e já algumas coisas que a gente já fez nas outras aulas, tá? Então o primeiro exercício aqui é simples, tá? Vamos ver se vocês lembram aí. Então, ó, primeiro, quais as diferenças entre as automações rígida, a flexível e a programável? Vocês lembram mais ou menos o que era? Tem a ver com a produção, né? Uma produção Isso. mais tranquila, outra mais intensa, outra tem a ver com a produção. Isso. Vocês podem falar qualquer palavra que vier na cabeça mesmo, tá? Não precisa falar a resposta certa, assim, sabe? Só pra gente discutir um pouquinho aqui. Mas, só pra lembrar vocês, ó. Lembrem dessa figura aqui, ó. Quando os caras falarem automação rígida, flexível e programável, lembra dessa figurinha. No eixo horizontal, você tem o volume da produção. Quanto mais peças a empresa produzir, tá? A variedade de produtos cai para essa empresa e a automação dela vai ter que ser mais rígida. Aí, conforme vai diminuindo o número de peças que ela faz, a variedade delas vai acabar subindo um pouco e a quantidade de volume vai cair, então ela vai ficar flexível. E a última, né, que a quantidade de peças que ela produz é bem baixa, mas ela tem uma variação muito grande de produtos. Então, por exemplo, na automação rígida, né, ou fixa, vai ser usada quando a produção é intensa. Então, por exemplo, uma linha de automóveis aí, né, que sai um monte de volume, né? Então a automação é rígida. Tá? E aí, nesse molde, a gente tem máquinas que utilizam comando numérico, conforme a gente falou, e as estações de trabalho. Certo?
Já na flexível, a gente tem volumes de produção mais moderados, que ele se encaixa bem aqui no meio do gráfico. Ó. O nosso número aqui é 10 mil unidades. Certo? O que mais aqui? Você tem um pouco de eletrônica embarcada, sistema de informação, e aí você tem vários produtos sendo fabricados ao mesmo tempo. Aí vocês lembram dessa figurinha aqui? Tá? Você tem aqui, ó, numa linha um tipo de componente, numa outra linha outro componente, talvez aqui tenha outro tipo de componente. Você usa uma mescla de parte robotizada com seres humanos, né? Então tem essas características também. E a programável, ela é próxima da flexível, né? Porém é aplicada para um volume de produção bem baixo, como essa daqui, ó. Uma célula dessa tem uma pessoa operando, um robô, e ela demora um pouco para finalizar o processo em relação às outras, né? Aqui no caso, imagine se tivesse vários CNC sendo programado, e para sair a peça ela demoraria um pouco mais, né? Então sai pequenos lotes, tá? Se você comparar no gráfico aqui, ó, seria bem abaixo de 100 aqui, ó. Então pequenos lotes. Então essas são as três diferenças aí. Beleza? Então o exercício 1 era aquele lá. Agora vamos para o número 2. Qual que é a diferença entre malha aberta e fechada? O que vocês lembram disso? Mais ou menos, tá? Tem alguém aí? O pessoal está com vergonha de falar. Eu não vou falar essa também. Tá, não, beleza, pessoal. Só lembro que malha aberta, você não tem aquele feedback, né? Isso aí, isso aí. Aquela realimentação. E na fechada você tem. Isso. É o básico, esse é o básico, beleza. É o básico. Então vamos lá, ó. Então, para controle de malha aberta, né, pessoal? Você tem aí, por exemplo, aqui um sinal pré-definido, vai percorrer essa malha. Você pode ter aí, o sistema pode estar funcionando baseado em experiências anteriores, e ele alcança um trabalho desejado no final, na saída. Então, quando falar em malha aberta, lembra dessa figurinha aqui, ó. Tem a entrada, tem o processo e a saída. Você pode colocar um controlador aqui para dar uma melhorada, uma sofisticada no sistema, mas basicamente é isso aqui, ó. Entrada, tem uma saída, um processo, um controlador e as setinhas, ó. Isso aqui é uma malha aberta. Só que o que ela não tem? Ela não vai ter uma realimentação aqui da saída para a entrada, por exemplo. Certo? Então isso aqui não tem nela. A malha é simplesmente isso aqui, ó. Malha aberta. Um ponto negativo dela, se for como uma característica, né, é que se você tiver uma falha no processo, você vai ter que ajustar ela manualmente. Porque não tem realimentação, né? Não tem como você fazer esse ajuste aí. Então esse é um ponto negativo dela. Malha fechada. Para malha fechada, você pode lembrar do sistema de ar-condicionado. Aí você tem dois tipos, tá? Então um tipo é esse aqui, ó. Então ele já tem a realimentação aqui, ó. Certo? E o outro, você tem um uso de um set point, um controlador, que vai até uma válvula aqui no caso, mas vai reajustar uma variável manipulada. Tá? Então normalmente ele tem um feedback, pessoal, tem uma ligação além da linha normal. Então esse aqui já é uma malha fechada. Aí você tem dois tipos, tá? O controle por realimentação ou o controle antecipativo, que ele antecipa o valor que você gostaria de ter no final, né? Tá? Baseado em leituras que ele faz na saída. Então, aqui vamos separar as duas, né?
Se for por realimentação, feedback, que é esse caso aqui, ó, tá? Você vai medir a variável que vai ser controlada. Então, aqui na saída tinha uma variável e eu quero medir essa variável, que fosse temperatura, por exemplo. O sensor vai detectar esse valor, certo? Vai comparar com o valor que tinha lá na entrada. Então, normalmente aparece aqui o símbolo do círculo, né, com várias negativos e positivos, né, que de entrada e de saída. Aí ele compara o distúrbio, compara com o que você tinha na saída, tem essa diferença, né? E aí ele traz uma nova variável aí já alterada para chegar no valor que você quer no final aqui na saída. Então esse é controle por realimentação em malha fechada, né? Já o antecipativo também pode ser preditivo, feed forward, utilizado em casos nos quais a realimentação ela é negativa, tá? E se aplica a processos com grandes atrasos, tá? Então ele vai agir diretamente na variável controlada. Então aqui, ó, eu tenho o processo, a saída aqui vai pegar bem a variável controlada, passa e faz a leitura, o sensor, né, da variável, joga o sinal de leitura para o controlador, ele ajusta aqui com o set point, que é o ponto de ajuste, e manda a correção lá para o início. No caso aqui, dessa válvula aqui, né? Aí ele compara e entra no processo de novo, e assim vai. Beleza? Então a gente tem esses dois, malha aberta e fechada. Malha aberta lembra desse jeitão aqui, malha fechada lembra desse circuitinho aqui, ó. Beleza? Tem os dois. Beleza, agora vamos para o 3. O 3 defina o que são sensores e controladores. Vocês lembram o que são sensores? Pode falar o que eles fazem mesmo. Acho que o sensor ele faz uma leitura, né, de uma variável. Isso aí. E aí ele passa essa leitura para o controlador, que toma uma ação de acordo com essa leitura. É isso aí. É isso aí que você precisa saber. Maravilha. Aqui, colocando de uma forma mais formal, né? Então, o sensor, eles são dispositivos, eles vão detectar fenômenos aí, por exemplo, naturais, temperatura, altura de nível, que mais? Nível de calor, tá? Então, tem vários tipos que a gente viu, né? E eles vão monitorar esse processo. E aí o sinal que ele capta aqui, por exemplo, que vem da variável controlada, né? Ele vai passar esse sinal para o controlador, né? Aí o controlador ele faz uma análise e faz um cálculo. E a partir esses dois tipos de controle que ele faz, né, que ele tem, ele vai fazer a correção no sistema. Tá, beleza. Você vê que os dois estão atrelados, né, estão juntos, né? Então, você falar de um, praticamente você vai falar do outro também. E o controlador, ele vai fazer, como a gente falou, né, ele faz uma análise e cálculo, né? Então, no final, ele vai governar o sistema por meio da informação que vem do sensor. Tá? Então, os dois eles praticamente trabalham em equipe, né? Não tem como um tá junto com o outro. O 4 aqui. Vocês lembram quais são os 4 tipos de ações de controle que existem? Vocês lembram daquela ação liga e desliga? Tem o controle PID, né? Isso aí, isso. Integral derivativo, isso aí. PID é um, a ação liga e desliga é outro. Tem mais 2. Bom, é difícil lembrar mesmo, né, pessoal? Aqui a gente vai falar aqui, ó. Então, ó,
As 4 são essas, tá? Ação liga-desliga, que é a primeira, tá? Lembra da tomada? Tem a ação proporcional, a ação integral e a derivativa. Sendo que o P e D, ele vai usar essas duas aqui, o conceito das duas últimas, para gerar o próprio P e D, né? Beleza? Então vamos lá. Então das técnicas aqui, né? Então a gente tem 4 técnicas, a primeira é a ação liga e desliga. Então, como que ela funciona, tá? Aqui ele desconfigurou um pouco, tá, pessoal? Então, ó, eu vou usar um algoritmo de controle, certo? Na qual a variável de entrada ela vai ser corrigida quando se liga e desliga um processo. Para que isso? Para você chegar no valor desejado. Tá? Então você vai usar um botão de liga ou desliga para obter um valor no final. Ó. Só que para chegar nesse final, você tem um controle de variáveis aí, correções, né? Por meio de um algoritmo. Tá? Então isso aqui que ela faz. Ação liga e desliga. 2 botões aí. Exemplos, né? O exemplo que a gente tem é o mais simples aí, é o caso do refrigerador, né? Ele chega numa temperatura que ele está bem gelado, né? Bem frio, ele desliga o funcionamento. Aí deixa vamos dizer assim, na inércia, congelamento aí dos produtos, né? Quando ele chega num ponto de aquecimento, vai estar num ponto mais temperatura maior, né? Ele volta e liga o sistema de refrigeração, aí ele começa a resfriar de novo. Tá? Então esse é um tipo de ação liga e desliga. Tá? Então falou liga e desliga, lembrem do refrigerador. Então tá aqui, ó. Quando a temperatura está adequada, o termostato desliga o motor do refrigerador, ele para de resfriar, ele fica na inércia, né? Se a temperatura sobe, ele religa o motor e resfria novamente. E aí você imagina, né? Na ação liga e desliga, como que ficaria um gráfico, né? Um gráfico no tempo e a temperatura, como é que ela ficaria no tempo. Então, ó, ele vai, vamos supor assim, ele vai aquecer, vamos supor que ele fosse, se aqui a temperatura, o crescimento fosse negativo aqui, né, para cima, então ele vai resfriando. Quando ele chega no resfriamento máximo, puf, ele desliga. Aí ele vai só na inércia, ele vem descendo a ladeira. Aí chega aqui no mínimo, tá quente, né? Liga de novo. Aí ele começa a resfriar de novo. Aí chega lá em cima e assim vai, ó. Beleza? Então isso aqui é um gráfico da ação liga e desliga do refrigerador aí. O próximo, né? A ação proporcional. O proporcional, ele, se você for ver em relação ao liga e desliga, ele tem um controle da ação mais preciso, certo? E ele vai usar o set point para fazer uma correção necessária. Então, um exemplo mais comum aí por ação proporcional é o forno industrial, como esse daqui, ó. Tá? Então, o que acontece no caso do forno, né? Então, quando a temperatura do forno ela cai, aí entra o controlador. O controlador ele aciona uma válvula, que no caso, para esse caso aqui é uma válvula de gás, e essa válvula libera mais combustível. Liberando mais combustível, queima mais, acontece mais o reaquecimento, né? Ok? Então, tudo isso aqui acontece para reaquecer. Isso aqui é proporcional. Por que é proporcional? Nesse exemplo, o aquecimento ele vai aumentar de acordo com a proporção de gás que você vai liberando. Então, proporcionalmente, o reaquecimento é proporcional à quantidade de gás que é liberado para fazer o próprio reaquecimento. Por isso, dá para colocar esse exemplo de proporcional, né? Agora, a ação derivativa integral. Então, nesse caso, as ações integral e derivativa, né, elas
trabalham em conjunto. Então elas não são técnicas que você isola para esse caso aqui, né? Elas trabalham em conjunto para obter o objetivo de corrigir erros ao longo do funcionamento do sistema. Então aqui, por exemplo, da ação integral, né? Então a ação integral, o que ela vai fazer? Ela vai reajustar o set point para eliminar um erro correspondente a um erro de offset, tá? Que seria o ponto que ele tem que alcançar para chegar no ponto ótimo de funcionamento daquele sistema. E atua no processo enquanto a diferença entre o valor desejado e o que você gostaria, né, persiste. Enquanto tiver essa diferença aí, né, ele continua atuando. Se você quer um projeto mais que ele não tem uma certa urgência para funcionar, né, você pode usar esse tipo de ação. E a derivativa, né, ela vai agir na variável que é manipulada. E ela é proporcional à velocidade de variação do desvio, né, do ponto em que você está até o ponto em que você gostaria que ele estivesse, do ponto ótimo. Tá? Então você controla essa variável manipulada, a derivativa, né? E aí você pode unir as duas, tá? A derivativa com a integral, e gerar a técnica de controle proporcional integral derivativa, que tem esse gráfico aqui, né? Ela começa aumentando conforme o tempo vai passando, né? Você vai ajustando a temperatura até chegar num ponto ótimo de ajuste lá, e você deixa ela, ó. Ela não varia mais. Tá? Então isso aqui seria um tipo de gráfico para esse tipo de sistema aí, né? Bom, quanto à característica dela, ela é uma técnica bastante empregada. Em que situação, né? Quando você quer controlar variáveis contínuas. Variáveis contínuas, pessoal, tem esse comportamento aqui, ó. Ela, conforme aumenta o tempo, ela não tem interrupção aqui, ó. Ela continua aumentando. O tempo passa, ela vai aumentando, aumentando. Se tivesse não contínuo, né, ela teria um rompimento aqui, ó. Ela poderia cair, ela poderia fazer outra coisa, mas não continuar subindo aqui, ó. Certo? E o controle PID, ele vai consistir num algoritmo que é matemático, e a função dele é dar um controle preciso na variável que você está trabalhando no seu sistema. Tá? Tudo isso para você atingir uma estabilidade no funcionamento do seu sistema. Certo? Beleza, então até agora então a gente viu, fez aí, perguntamos sobre malhas, diferença de automações, sensores e controladores e 4 tipos de ações de controle, tá? Beleza. O próximo quais são os 3 tipos de processos produtivos? Vocês lembram dessa ou não? Acho que tem puxa, né? Isso. Tem empurra, aí eu não lembro não. O outro é misto. O outro é um Ah, os misto. dois, né? Você mistura os dois. Mas se você lembrar dos dois, o terceiro você fala, é só misturar os dois. Daí tá tranquilo. Você já sabe os 3 tipos aí. Então, ó, vamos lá. Então o primeiro tipo aí, né, é o mais tradicional, mas não significa que é o melhor. Tá? Dos tipos de produção. Tipos de produção. Então o que acontece nesse tipo de processo, né? Então você tem a matéria-prima, ela vai passar por um processo de transformação e depois de um certo tempo ela vai ser encaminhada para um próximo estágio de transformação. Se tiver várias transformações, ela vai passar por todos esses estágios.
até que ponto, né? Até que o produto ele seja finalizado. Então, a gente pode ver por essa figurinha, ó. Então, aqui, ó, o fornecedor, ele forneceu para a gente, por exemplo, a matéria-prima. E aí ele chegou num ponto aqui que você tem vários processos, tá? Aqui, a produção, que seriam vários tipos de processos, né? Só que entre esses processos tem alguns estoques aí, tá? Armazenamento da matéria-prima, produção, outro estoque. Isso até chegar no cliente, né? Tá? Então você lembra que a matéria-prima aqui ela vai sendo empurrada até o cliente, ó. Ela é empurrada mesmo, se você for levar a grosso modo, né? E aí, ó, o que a gente percebe nesse sistema, né? Ela vai ser empurrada e isso vai gerar uma demanda no processo. Tipo, a demanda não é medida antes para depois você pedir a matéria-prima, sabe? Ele faz um processo, vamos dizer assim, é meio que apagar fogo, vamos dizer assim, né? Uma coisa não é tão planejada, né? E se a gente for ver por aquele nosso esquema de círculos, triângulos e tal, né? Você vê, tem um fornecedor e aí tem os processos, todos os processos de transformação empurrando até o cliente. Matéria-prima empurrada até o cliente. Lembrando que os armazenamentos, né, são sempre os triângulos invertidos, os círculos são as etapas do processo. E nesse caso aqui, você vê que tem um armazenamento só no começo, porque quando chega a matéria-prima, é muita matéria-prima, né? Você tem que armazenar em algum lugar. Então, por emergência, vamos dizer assim, eles armazenam bem no começo mesmo. E não armazena nada no meio do processo. Eles armazenam no final, porque foi tudo empurrado, sem um cálculo pré-concebido, né? Foi tudo empurrado até quase o cliente. Então, é obrigatório ter um armazenamento no final. Então, os armazenamentos só tem no começo e no final. Ao longo do processo aqui não tem praticamente nenhum, né? Então esse é do tipo empurra. Aí, características principais, né? Então, geração de estoque, que é baseado em excedentes de produtos. Então, ó, aqui no final, você chegou no final com todos os produtos quase prontos e não vendeu todos, sobrou. Então você vai ter um estoque aqui. E depois o fornecedor forneceu matéria-prima, você não tem capacidade suficiente para fazer a transformação total de toda a matéria-prima. Então sobra aqui também. Os produtos são empurrados, né, como a gente falou, para o cliente. E aí você não tem cálculo de demanda aqui. A produção é gerada conforme chega a matéria-prima, os caras vão produzindo, né? Não leva em conta a demanda. Tá? Agora, o processo produtivo do tipo puxa, né? Então, nesse processo, ele vai se iniciar ao final da cadeia produtiva, você inverte a cadeia. A gente tinha esse tipo de cadeia aqui, né? Ó. Agora você joga o cliente lá para outra ponta, ó. Joga o cliente aqui, ó. Aí, o que acontece agora? O cliente vai pedir, eu quero 1000 unidades. Então, ele requisitou para alguém fazer. A empresa, por exemplo, que faz esses produtos, né, ele faz a requisição para a empresa, ela começa a produzir, só que para produzir vai precisar de um fornecedor de matéria-prima, então a produção da empresa vai pedir a matéria-prima. Beleza? Aí, fez a matéria-prima, ela vai entregando, voltando para o cliente. Então é um vai e volta aqui, né? Ó. E aí, o que você vê nessa nossa cadeia aqui, ó? O fornecedor, ele vai fornecer a matéria-prima, vai gerando, vai tendo a transformação do produto, né, da matéria-prima em produto. Só que entre cada etapa do processo, né, você vai ver pequenos estoques. E isso desafoga os estoques principais lá no final, que vai ser depois enviado os produtos daquele estoque final para o cliente, né? Então ele desafoga esse último estoque aqui, né? Você tem um controle maior do processo também, né? Você diminui a velocidade aqui colocando estoques, então você controla mais o processo também, né? Então esse
melhor, né? Então, características, né? Você cria estoques em cada processo, certo? A demanda que vai reger o processo inteiro, né? Então, o cliente aqui fornecendo a demanda, a produção é gerada. Sem a demanda, não tem processo do tipo puxa aí, tá? Não tem isso daí. Beleza, isso aqui também. Aí, beleza, aí nós temos o puxa e empurra ou misto, que une os dois, né? Então, característica dele, ele leva uma característica do sistema puxa, né? Então, o cliente puxa a demanda, você não tem acúmulo de lotes nesse tipo de sistema, não tem gargalo e não tem desperdício, né? Esse aqui é o ideal, né? Tá? Então são características principais. Bom, pessoal, terminamos antes, né? Antes do que eu esperado. Deixa eu ver aqui. Eu vou começar antes, eu vou pegar as aulas anteriores. Eu tinha preparado até aqui, já tinha dado 80 slides, né? Slide pra caramba. Então eu vou pegar aqui a aula anterior pra gente não ficar parado, tá? Falta só meia horinha. Beleza. Vamos lá, vocês lembram de que é a hierarquia da automação? Vocês têm alguma breve ideia do que era? Ó, Pirâmide? isso, a pirâmide, isso aí. Isso que eu ia falar. Lembrem da pirâmide, né, que vai fornecer os níveis de automação. Então, na pirâmide, a gente tinha o quê? A base, né, que está relacionada sempre ao chão de fábrica. Certo? Então, dela você pode colocar todos os atuadores aí que você utiliza em chão de fábrica, todos os tipos de sensores. Ela vai responder à parte de cima da pirâmide, que é o nível 2, que é o nível de controle, né? Aí aqui no nível 2 você tem todos os tipos de controle possíveis, né? CLP, PC, CNC, SD, CD, tá? E a de cima, a de baixo, o nível 1, responde à de cima, que é o nível de controle. Aí você passa para o nível de supervisão, ou supervisório, né? Que o controle responde ao nível 3 e o nível 3 responde ao nível 4, que é o gerenciamento da planta. O 4 responde ao nível 5, que é o último, né, o nível, que é o de gerência. E vocês vão ver que, conforme você vai aumentando os níveis, né, mais vai aumentando a quantidade de... vamos dizer assim, a quantidade de informatização. Então, aqui em cima você vai ter supercomputadores trabalhando para administrar, calcular tantos processos, gestões, etc., de tudo o que faz lá embaixo. Por isso que nessa figura vocês têm esses termos aqui, né? Então, ele vai usar sistemas de Ethernet, TCP/IP, ele vai usar workstation para fazer cálculos ou ligações entre várias partes da empresa para se comunicar. Então, a parte de cima era mais assim, computadorizada. A parte de baixo, ela entra mais a parte de mecanização, controladores mesmo, certo? E a parte do meio, ela, vamos dizer assim, ela está se comunicando com os dois, né? Tanto a parte computadorizada como a parte de mecanização aqui. Beleza. Agora vamos ver o que é bom falar ou não, né? Praticamente a gente já falou
todas as partes, né? Essa parte inferior aqui, ela fala mais do chão de fábrica, como eu falei, né? E aí, quem que vai entrar nela, né? Como a gente falou, nós vamos ter vários dispositivos, os relés, conversores, sensores, sistemas de partida, inversores de frequência. Aí a parte de controles aqui, a gente vai ter controladores digitais, como a gente falou, tá? O nível 3 já entra na parte de supervisão, ó. Quem supervisiona toda a automação é o nível 3. Beleza? O que eles vão produzir? Né? Eles vão produzir relatórios, estatísticas, vão ter que controlar isso aqui. O nível 4 é o gerenciamento da planta. Então, ele vai mais estar relacionado à programação do planejamento, controle de toda a planta fabril, certo? Quem vai controlar a logística? Também esse setor. Quem vai fazer controle de suprimentos? O setor 4 também. Assim, ó, é interessante vocês saberem dessa pirâmide quem controla o quê. Porque, de repente, eles vão dar uma questão para vocês, uma questão teórica mesmo, sem nenhum cálculo, e ele te dá uma pirâmide dessa, ou ele nem dá a pirâmide, ele só cita para vocês a pirâmide de automação, e ele fala os níveis para vocês. E aí, as alternativas são exatamente relacionadas com os níveis e o que cada nível controla. Então ele pode falar, letrinha A, o nível 1 da pirâmide de automação controla o quê? Está relacionado ao quê? Aí vão vocês lá, está relacionado ao controle de dispositivos de campo, como sensores e autuadores. Aí eles vão misturar isso aqui, né, na cabeça de vocês, vocês vão ver que faz uma confusãozinha, porque cada um, né, é muita coisa mesmo, tá? O nível 5 aqui, né, é direção de fábrica. Então, ele está mais voltado para a gestão da fábrica. Tá? Aí vai se relacionar com estratégia de comércio, de marketing, de vendas, visão da empresa, missão da empresa. É o da gerência estratégica, é o último lá. Bom, isso aqui são só um exemplo que eu dei, tá, de dois sistemas que usa o sistema supervisório. Aí tem os equipamentos em cada processo, né? Que a gente falou, né? Tem os sensores, que está no nível 1. A gente já viu para que serve. A gente viu vários tipos de sensores, né? Fotodiodo, microfone, termistor. Aí equipamento ainda do nível 1 é soft starter, tá? Que serve para acionar motor de indução. A função dele é não provocar aqueles golpes ou trancos, né, no motor de partida. Aí você tem inversor de frequência, que controla a rotação de motor. Você tem que mais? Motores, tá? Aí a gente falou várias aplicações para motores, válvulas, bombas, compressores, né? Então todos esses daqui são exemplos de equipamentos usados no nível 1 da pirâmide. Uma pergunta que ele poderia fazer, pessoal, na prova ele dá para vocês vários exemplos de dispositivos, tá? Aqui, por exemplo, vamos supor que na alternativa A ele coloca assim, ó, sensor, soft starter, motor. Ele dá 3 dispositivos, tá? E o quarto, ele coloca lá computadores de última geração, uma coisa assim, computador de alto nível, né? Aí ele fala assim, qual alternativa pertence ao nível 1 da pirâmide? Então, vocês vão ter que colocar só os equipamentos que estão aqui, ó. Tá? Se tiver um computador lá de nível ultra nível, né, vamos dizer assim, ele não pertence ao nível 1.
ele vai estar lá para o nível 5. Então você não vai colocar a alternativa A, beleza? Você só vai colocar as alternativas dos equipamentos que pertencerem ao nível 1. Então é bom você saber quais os equipamentos que a gente citou aqui, ó, que estão no nível 1, para não ter dúvida. Equipamento do nível 2, né? Aí vão entrar controlador, aí pode ser do tipo analógico ou digital, né? Microprocessador, o IHM, lembra dessa figurinha aqui, ó? IHM sempre lembra dessa figurinha, tá? Que é um painelzinho com tela, botão, beleza? Para o ser humano aí ter essa relação, né? É um visor, né, tal. Computador do tipo CNC, ele entra aqui na categoria 2, certo? Computadores comuns do tipo PC, ele entra aqui. E aí fecha esse nível, tá? Beleza. Vamos para o equipamento do nível 3. Já está relacionado ao sistema de supervisão, né? Aqui, pessoal, vão entrar ultracomputadores, esses computadores mais sofisticados, né? E do tipo hubs, como esse daqui, ó, para conexão de vários computadores. Vai entrar software específico para supervisionar processo também. E fecha aqui, ó. Basicamente, o nível 3 é isso aqui, tá? Nível 4, para gerenciamento de planta, né? Da planta fabril, vocês vão ter isso aqui também, ó. Tá? Computador de alta performance. E o nível 5 está relacionado à direção da fábrica, gestão da fábrica. Beleza, aqui a gente falou de sistema supervisório, né? Basicamente ele é um software que relaciona vários dispositivos, no caso aqui computadores, colocando todos eles em uma rede, tá? No caso, uma rede de automação, porque a gente está falando de automação. Ele vai interferir aí, por exemplo, na interface entre o operador e o processo. Então isso aqui é um sistema supervisório, por exemplo. Aí o sistema supervisório que vocês têm que ter na cabeça, tá? É o tipo escada. Tá? Aí vocês vão lembrar dessa figurinha, ó. Por que escada? Na base, ó, vocês vão ter os equipamentos de nível 1. Aí vocês vão ter aqui os equipamentos de nível 2, por exemplo, 3 de controle e tal, né? Aqui, ó. E por último, lá em cima, os equipamentos de nível 4 da pirâmide, né? Então você vê um sistema escada. Tá? Então aqui a parte de controle, aqui a parte de automação em si, e em cima é a parte de computação, né? Beleza? Então esse aqui é o sistema supervisório, o escada, tá? Que vocês coloquem aí como exemplo, tá? Se for perguntado. Aqui, aí a gente deu vários exemplos, tá, pessoal? Ao longo da aula, né? O nosso exemplo base aí é esse processo produtivo, né? Que tinha a entrada da matéria-prima, então eram 3 produtos, daí ele tinha partes que tinham uma maior concentração de peças, né? Principalmente aqui no 67, no 45, e bem nessa parte aqui onde tinha gargalo, né? Onde tinha maior número de peças, ó, tinha um gargalo aqui, então ele jogou um estoque antes. Mesma coisa aqui, ó, jogou um estoque aqui. Então uma coisa que é interessante que a gente fez é primeiro perceber onde está o gargalo e ver se dá para colocar um estoque antes daquela região. Aqui é só o problema que a gente já fez. Aqui a gente já fez também. E aí a gente falou um pouco de tipos de controladores, né?
a gente viu que tem dois tipos, né? O analógico e o digital. O controlador do tipo analógico, ele utiliza circuito analógico e sinal contínuo. O digital, ele é dotado de processador programável, mas depende de um processo. Então aqui é um exemplo de controlador analógico e um controlador de temperatura digital. Aqui, algumas tarefas que a gente falou dos controladores, né? Então, aqui são 5 coisas que o controlador pode fazer, tá? Então, o primeiro deles é você obter um valor que é mostrado na saída do processo. Então, aqui, por exemplo, ó, ele está mostrando a temperatura da saída de alguma coisa, de um processo, por exemplo. Então, forneceu o valor na saída. Então, é isso que ele faz. Outro, ele fornece cálculo, por exemplo, de erro de uma medida que é ponto de referência da medida que você está num determinado momento. Ele calcula essa medida e fornece aqui na saída do aparelho. Tá? Então, isso é uma segunda coisa que um controlador faz. Uma terceira coisa que um controlador faz, ele faz o cômputo, por exemplo, a soma de um valor apropriado, tá, para a entrada que é manipulada daquele processo. Tá? O cômputo aqui seria ele pode fazer uma soma, ele vai somando valores até chegar no valor apropriado da entrada que você quer. Uma outra é gerar um sinal de saída. Tá? Então ele gera um sinal de saída aqui para o elemento final de controle. E o último, ele continua a mesma operação pegando a próxima variável que vai ser analisada. Então ele analisa várias variáveis, né? Então entra a primeira, ele mostra, sai. Entra a segunda, mostra, sai. E assim por diante. Então são 5 tipos de informações que o controlador pode fazer, tá? E aí, as desvantagens dele, né? Então, tem aquele problema do tempo morto de controle, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu coloco aqui. É o tempo que ele leva para mostrar, por exemplo, é demorado demais. Então, esse tempo aí acaba sendo um problema. Como ele demora um pouco mais para mostrar o resultado da saída, né? Então, você quer rapidez. Então, se você quer rapidez, você não vai usar esse tipo de controlador do tipo digital aqui, né, nesse caso que ele está falando, porque a rapidez não é a característica dele. Aí você tem tipos, dentro dos controladores digitais, você tem outros tipos, tá? Você tem os relés eletromecânicos, como esse aqui. Você tem os relés... aqui é eletromecânico, ainda só que ele mostra algumas características dele, tá? Você tem os circuitos eletrônicos de lógica física, como esse aqui, tá? Você tem os computadores de processo. Você tem os microcontroladores, como esse aqui. E aí finaliza os tipos de controladores digitais. Deixa eu ver que elas são aqui. E aí a gente começou a dar uma pincelada no que era o controlador lógico programável, né? O CLP. Certo? Aí a gente mostrou um exemplo, tal. Tá? Ele falamos o que ele era, né? Ele é um sistema eletrônico para uso industrial, usado na gerência de operação de controle industrial. A gente viu que o controlador ele pode, através de microprocessadores que estão ligados a ele faz vários tipos de cálculo e usa para isso uma memória interna, né? Eles, por exemplo, eles relacionam alta tecnologia, né? E conseguem fazer vários trabalhos aí com sinais analógicos, transferência de dados, tá? Conexões em rede. E aí a gente viu as partes do CLP.
Aqui, pessoal, eu não sei, assim, estou pensando numa questão que eles poderiam perguntar para vocês das partes do CLP, tá? Assim, a gente sabe que tem as entradas, tem as saídas, tem a parte do IHM aqui, né? Eu não vejo que eles vão perguntar para vocês a parte física, né? Pode ser que o examinador ele dê para vocês uma questão fácil, se ele der, né? E ele vai usar essa parte, as partes do CLP como uma questão fácil. Ele vai usar isso para elaborar uma questão fácil, se ele elaborar uma questão fácil, né? Porque assim, é difícil você elaborar uma questão difícil usando partes do CLP. É tranquilo, né? Você olha o CLP aqui e já vê as partes dele, né? Tá? Basicamente, que nem você olhar um computador e falar, o computador tem essa parte, essa parte, essa parte. Então, tipo, você não é muito... Não tem muito que você criar de questão com partes do CLP. Então, essa parte aqui, você só dá uma lida e vai para a prova, né? Tá? Não tem muito o que perguntar. Tá? A gente viu aqui as partes, então, viu que ele pode ser modular. Tá? E aí varia os modelos, tá? E é isso, pessoal. Vou parar por aqui, tá? Aí amanhã a gente continua. Já tem bastante informação de hoje aí. A gente tem, então, amanhã eu vou fazer, então, continuar esse resumo nosso aí, tá? Vou colocar mais questões pra gente treinar aí pra prova. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Aqui tá tranquilo. Tranquilo? Pelas provas que vocês já fizeram antes, não dessa matéria, de outras matérias, vocês têm mais ou menos uma ideia de qual a porcentagem que tinha numa prova que envolvia meio que cálculo e qual outra porcentagem que era teoria só? Vocês têm uma ideia? Vamos supor, professor, caiu 20% de cálculo e o resto caiu tudo teoria. Vocês têm uma ideia? Olha, eu sou novo na instituição, comecei ano passado, mas todas as provas que eu fiz tem pacote de cálculo na disciplina, na prova eu não percebi nada assim, mais do que talvez 20% e cálculos não pesados. Foi uma impressão que eu tive de algumas disciplinas. Então isso é bom. É bom porque vocês podem estudar mais a parte de teoria mesmo. Eu acho que a parte de cálculo, assim, se for ver daqui, entra mais na programação Ladder e do Graph7 mesmo. Que a gente viu vamos supor assim, que é cálculo, é montagem do programinha, sabe? E aquelas questõezinhas que eu falei para vocês, eles vão comparar os dois e eles vão falar assim, qual que é Graph7 e qual que é Ladder, vamos supor. Ou como que você montaria os dois, como que ficaria a montagem na programação Ladder e na Graph7, ele compara. Eu daria uma questão assim, eu colocaria. Porque o cara tem que manjar das duas linguagens, assim, no nível do livro que a gente tem, né? Ele teria que manjar das duas linguagens, teria que saber qual que é um, qual que é outro, e ele vai fazer uma junção de conhecimento, entendeu? É uma questãozinha mais complexa, assim. Eu perguntaria isso também. Daria uma pergunta dessa. E eu acho que é só isso aí de cálculo mesmo, o resto é só ler, pessoal. Fazer leitura, eu acho que também cai essa parte de sistema produtivo que a gente viu, que tem as bolinhas, os triângulos, né?
eu acho que isso aí pode cair uma também. Ele vai falar, ele vai dar, por exemplo, onde está o gargalo, como que a gente montaria um outro sistema sem ter gargalo. Isso aí pode cair uma sim, também. Então acho que vocês deviam dar uma estudadinha acho que é na aula 2 ou 3 que a gente falou disso aí. A gente até fez um exemplo lá, mas amanhã eu vou voltar nele. Eu vou voltar nele para vocês lembrarem. Então essa pode cair uma, programação Ladder e Graph7. Da parte de revisão de hoje, eu não sei, eu acho que a pirâmide também é uma boa para perguntar, sabe? Essa questão de quais dispositivos que são usados em cada nível, que a gente já fez, né? Os tipos de ações de controle, isso aí eu acho que pode perguntar uma também. Quantas questões caem numa prova ali? 12. 12? Só o que eu falei aqui, ó, acho que já deu 4 ou 5, cara. Das 12, pode acertar 5, 6. Tem que acertar 5? Pode acertar 5, mas tem uns fóruns lá do lado, trabalho. Aí junta tudo. Entendi. Mas a prova você tem que atingir no mínimo 6.000 pontos, 5, você tem que atingir no mínimo 2.000. Entendi. Cada prova. Eu acho que essas questões que a gente fez aqui, pelo menos uma vai cair. Eu acho que dá assim pra... Se não cair igual, vai cair próximo, entendeu? Cai próximo, mas geralmente ele não cai muita coisa de nós ver. Entendi. Algumas sim, mas é bem, 20%. Entendi. Bom, mas já ajuda, né? Dá uma ideia, assim, né? Opa, já ajuda demais. Então é isso. Aí amanhã eu vou fazer um resumão lá. Coloco mais umas questõezinhas lá pra gente treinar. E aí vocês vão pra prova semana que vem. Tranquilo. Tá bom? Então, boa noite pra vocês aí. E até amanhã. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, valeu. Beleza, 2A, 2B. Puta que pariu, cara. Olha isso. Velho. Tá de brincadeira. Sim, assim, o Camolese foi, quando ele foi jogar, ele tinha 17 anos, ele foi jogar no Guarani de Campinas, depois ele passou numa peneira e foi jogar no São Paulo. Aí lá em São Paulo ele conheceu uma moça, ele teve uma filha. A filha dele deve estar hoje, pelas minhas contas, no mínimo de 23 a 25 anos já deve estar a moça já. Mas que eu saiba é a única que ele teve. Uma outra vez que encontrei ele em Araraquara, ele tinha juntado com uma moça, estava grávida, mas depois a moça acabou perdendo o neném.